Consagração dos levitas, aos sacerdotes ao serviço do tabernáculo. No capítulo 5 ao 7 voltam a ser enunciadas as diversas leis sobre os doentes, os contaminados, sobre os pecadores e sobre o voto do nazireado. Então, coisas relacionadas à vida do povo, né? Aquilo que afeta diretamente a vida do povo nesse período de peregrinação ao longo do deserto. Acerca do nazireu, ele fala que ele dá aqui alguns dados importantes. Considerava-se o nazireu pessoa sagrada e às vezes colocado no mesmo nível dos profetas. Não devemos confundir os Nezirim, nazireus, e os Nezirut com os nazarenos, nome dado pela Epifania aos membros de uma seita judaica pré-cristã além do Jordão, os quais negavam que a lei do Pentateuco fosse promulgada por Moisés. Não faziam sacrifícios e não comiam carne de animais. O nome de nazarenos designou também os judeus que foram precursores do cristianismo. Então, algumas raízes, mas que têm significados completamente diversos, né? Então, nazireu, que está associado a essa consagração de uma pessoa, uma plena consagração de uma pessoa a Deus durante um período de sua vida, que é descrita aqui no livro de Êxodo, né? E que é uma instituição importante em Israel, que inclusive o nazireu é equiparado a um profeta. E vamos ter casos aí no livros posteriores, livros da área dos históricos, onde trata de alguns juízes que foram também nazireus, que foram completamente consagrados a Deus. Dentre eles o caso de Sansão, mesmo que Sansão não tenha tido lá uma vida de consagração referencial, né, muito dedicada, mas ele foi consagrado como nazireu. E aí tem a diferenciação entre nazireu, Nezirut, que é uma seita que viveu perto da época do cristianismo, né, perto da época do nascimento de Cristo, e que negava que a lei de Moisés fosse, que a lei do Pentateuco fosse promulgada por Moisés, e nazarenos, que está associada já à época de Cristo, Cristo tendo crescido, mesmo tendo nascido em Belém, cresceu em Nazaré, e os seus seguidores durante um tempo foram chamados nazarenos. Então o cristianismo teve essa primeira designação. Antes de serem chamados cristãos, eles eram chamados nazarenos, por serem associados a Jesus de Nazaré. A consagração do tabernáculo está no capítulo 7 do livro de Números, com uma lista detalhada de diferentes oferendas e sacrifícios. O capítulo 9 também está a ordem da festa do Pessac, da Páscoa, que foi fundada em terras egípcias ainda, né? No 10, os últimos conselhos antes da partida. Assim termina a primeira parte. A primeira parte tem todo esse contexto importante, né? Na segunda, números 10 até 20, 13, acontecimentos no deserto durante a peregrinação. Então, diversos acontecimentos. Por exemplo, aqui, dentre os acontecimentos importantes, rebeliões contra Moisés, perjúrio de Miriam e Arão, envio de exploradores à terra de Canaã, rebelião de Coré, muitos relatos, muitas coisas importantes que acontecem, que vão ser fatores de transformação na vida do povo de Israel, experiências de Israel com Deus, tratativas de Deus em relação a este povo, modificação dos hábitos dele, a formação de uma fé nacional, através desse sofrimento, através destes milagres realizados, através dessa tratativa de Deus, através desta forma de relacionamento do povo com Deus. Então, muito vai sendo expressado nesse povo em relação à revolta, à rebelião, e muito vai sendo modificado por Deus em relação à sua forma de lidar com esse povo, né? Inclusive também através do sofrimento, a peregrinação, as situações de risco, as situações de fome, quando eles então têm que confiar em Deus e Deus manda a provisão. Então, com esse desenvolvimento no livro de Números, vemos aí a forma como Deus lapidou este povo, até obter dele um povo que pudesse introduzir na terra de Canaã, um povo que fosse seu. Os capítulos mais importantes dessa última parte vão do 22 ao 24, onde se relata a história de Balaque e Balaão. A importância deles é tão histórica como literária. De fato, os 4 oráculos pronunciados por Balaão são um ótimo exemplo da poesia hebraica. Neles se
cantam as glórias de Israel, ligando motivos nacionais religiosos e mostrando o triunfo da religião de Israel no meio do profetismo. Esses cantos, assim como um relato poético escrito em 21:14, parecem fazer parte de uma coleção já existente conhecida com o nome de Sefer Milkamot Adonai, o livro das batalhas do Eterno. A esses oráculos seguem-se diversas lutas dos filhos de Israel contra grandes inimigos do deserto, enquanto as tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés encontram sua morada na Transjordânia, lado direito do Rio Jordão. Também esses últimos acontecimentos do livro estão mesclados com outras leis. Então temos aí outro tipo de narrativa, outro tipo de abordagem, né? Diferentemente do livro de Levítico, temos aí o livro de Números, né? O livro de Números que traz essa coisa mais dinâmica das peregrinações, das dificuldades, das vitórias, né? Do ensinamento de Deus, da forma como Deus trabalhou com este povo. Outra coisa também que queremos mencionar aqui, na terceira parte de Números, capítulos 20, versículo 14 até 30, 13, são relatados os acontecimentos de Cádiz até a chegada às margens orientais do Jordão, bem como as lutas com povos que tentaram criar obstáculos ao avanço dos filhos de Israel. No capítulo 21 é narrado um fato muito importante, a criação de uma serpente de bronze como antídoto às mordidas das serpentes, 21:8. Esta recordação parece ser de origem idólatra, mas não é. É o que causa estranheza em muitos críticos. Que figure com Moisés e esteja apoiado por ele mesmo. O Senhor nos faz saber que aquela serpente de bronze simbolizava, em João 3,14, ele menciona, simbolizava ele mesmo. Pois o veneno, o pecado da serpente rastejante, a serpente horizontal, só poderia ser neutralizado pelo poder do antídoto, daquele que era simbolizado por ela, né? Jesus. Então vemos aí o símbolo e o simbolizado. Então vemos que a serpente de bronze levantada aí durante as peregrinações e que causa estranheza em muitos críticos ao ver que Moisés estava na verdade tirando todos os símbolos idólatras de Israel, e agora ver essa manifestação de uma representação em bronze, né, que era apoiada pelo próprio Moisés, mostra algumas questões do caráter revelacional, coisas que surpreendem, que só podem ser entendidas se forem observadas do ponto de vista da revelação divina, da direção do Espírito Santo nesta revelação. Vemos que só poderia ter sido tolerado esse tipo de manifestação se ela fosse objetivamente conduzida pelo Espírito Santo. Foi o Espírito quem revelou a Moisés a necessidade desta prática, a necessidade desta atitude, de se levantar esse objeto de bronze, que tinha essa figura da serpente, e que ao olhar para ele, aqueles que eram picados por serpentes durante a peregrinação no deserto ficavam imunes a este veneno. E aí vemos que dentro daquele próprio contexto, mesmo que causasse estranheza, foi aceito, foi realizado, foi praticado, porque foi revelado. E por que foi revelado? Porque era representativo. Aquilo seria extremamente representativo para nós hoje. Jesus menciona este acontecimento em João 3,14. E ao mencionar, ele mostra qual era o propósito. Ele fala, aquilo era o símbolo. Eu estava sendo simbolizado naquela prática. E agora eu realizo o símbolo. E aí Cristo é para nós exatamente aquilo que aquela serpente de bronze foi para os judeus naquela situação. Eles eram picados pelo veneno e eram imunizados ao veneno ao observar aquela serpente de bronze. Também hoje, aqueles que são afetados pelo veneno do pecado, ao olhar para Cristo, ao estar em contato direto com Cristo, são imunizados dos efeitos do pecado por aquele que se tornou pecado por nós. Então vemos, o veneno foi levado por ele, esteve presente nele e foi eliminado por ele das nossas vidas. Vemos aí do Pentateuco guarda muitas representações realizadas em Cristo Jesus. Então todos os 5 livros do Pentateuco são relevantes e fundamentais para nós e têm que ser estudados de uma forma muito séria e muito dedicada para que encontremos todas
essas pérolas maravilhosas que estão contidas neles. Deuteronômio, vamos para Deuteronômio agora. O texto principal colocado aqui foi: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Então o livro, o versículo chave que está em Deuteronômio 12:1. Deuteronômio 12:1. Então primeiramente o título, né? Deuteronômio, título grego, segunda lei. Deutero, né? Nomos é lei e Deutero é segundo. Mas hoje no hebraico é lhe dado o nome de Devarim, palavras. Autoria de Moisés, aí pelo menos 1400 a.C., já próximo do final do ministério de Moisés, próximo da transferência da liderança para Josué e a entrada do povo na terra de Canaã. Exceto o capítulo 34, que é de autoria de Josué, conforme é atribuído pela tradição, que trata principalmente acerca da subida de Moisés ao monte, onde morreu e foi sepultado por Deus, não foi encontrado. O tempo, escrito nas estepes de Moabe em fevereiro de 1400 ou 1406 a.C., e aborda a recordação da lei e discursos acerca do cumprimento dela ao entrar na terra de Canaã. Então aqui Moisés faz a releitura, né, a confirmação de tudo aquilo que já foi determinado, né, a lei que foi entregue por Deus no Monte Sinai, que foi concordada pelo povo, a aliança que foi estabelecida entre Deus e o povo, as leis cerimoniais de Levítico, as demais leis que foram acrescentadas em números, que foram relatadas, e aqui em Deuteronômio uma finalização desse desenvolvimento das leis fundamentais do Sinai, o desenvolvimento delas em números e agora em Deuteronômio, bem como a reconfirmação de toda esta lei através dos discursos de Moisés, e principalmente a postura de Moisés em apresentar ao povo os dois caminhos, os dois caminhos, não há uma terceira via, obedecer ao Senhor ou não obedecer ao Senhor, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então, com este livro temos a proposta de obediência ou desobediência, que será uma constante na vida de Israel. Israel sempre vai estar diante dessas escolhas, e isso é muito colocado em grande evidência aqui no livro de Deuteronômio. O tema, obediência, levar os israelitas a cumprir o pacto da lei. Então, a última tentativa de Moisés em bater ali o prego, firmar de uma vez por todas a fé do povo em Jeová, que trouxe a libertação, trouxe os livramentos, tratou com esse povo ao longo do deserto, lapidou esse povo, trabalhou com ele e mostrou a sua presença, mostrou o seu poder, mostrou a sua autoridade, e agora exige do povo esta postura, para que o povo possa então participar das suas promessas e ser um povo da aliança, ser o povo que ia dominar a terra de Canaã. A grande promessa que foi feita desde a época do patriarca Abraão e que agora encontra na iminência da realização. Agora, para a realização, era fundamental, era indispensável uma atitude do povo em relação à promessa, a atitude de obediência. A principal palavra, o principal conceito desse livro: obedecer ao Senhor para receber a bênção, a promessa. Se obedecer, a bênção; se não obedecer, a maldição e a destruição. Então, o conteúdo de Deuteronômio, o primeiro trecho que podemos elencar aí dos diversos discursos, do capítulo 4, 43, discursos sobre as jornadas desde Horebe até o Jordão. Então, a rememoração de todo esse histórico, aí de peregrinações, página 35. A rememoração de todos esses fatos, e todas essas realizações de Deus em relação ao povo, bem como as rebeliões do povo, a punição de Deus, a bênção de Deus, o livramento de Deus, a provisão dada por Deus ao povo. Então, a rememoração de todo esse histórico aí que foi vivenciado também por Moisés.
A segunda parte de Deuteronômio 4, 44 a 26, reafirmação das leis e promulgação de outras. Então temos aí o fechamento de todo o conjunto de leis que é promulgado no Pentateuco, né? Desde do início da revelação a base legislativa, né? Com os 10 mandamentos no Monte Sinai, gravados nas duas pedras, colocado dentro da arca, né? Então toda a base legislativa, da qual teremos o desenvolvimento dentro do livro de Êxodo, no livro de Números, e o fechamento no livro de Deuteronômio, com a promulgação das últimas leis e a rememoração de todo o pacto da aliança. Promulgação de outras leis. Terceira divisão, Deuteronômio 27 ao 30. Terceiro discurso, rememoração das leis e renovação do pacto, e relatos históricos, bem como maldições e bênçãos. Quarta parte, Deuteronômio 31 ao 34. Últimos atos de Moisés, eleição de Josué, últimas bênçãos e relato acerca da sua morte e desaparecimento. Então assim fechamos o livro de Deuteronômio com essas importantes informações, né? Acerca da promulgação das últimas leis, a rememoração das leis e o pacto da aliança sendo renovado com Israel, para então a autoridade ser transmitida a Josué, que iria conduzir o povo para a terra. Na página 36, temos aqui uma informação importante. Período histórico coberto pelo livro. Com base no primeiro capítulo e no terceiro versículo deste livro, muitos teólogos entendem que Moisés o redigiu nas estepes de Moabe durante os últimos 2 meses de vida, possivelmente em fevereiro de 1406. Já havia se passado cerca de quase 40 anos de peregrinação e sofrimento pelo deserto. Aquela geração má e incrédula, que havia sido liberta da escravidão do Egito e visto Deus fazer grandes maravilhas, já estava morta, como Deus havia mesmo falado, né? Como Deus havia pronunciado, que aquela geração não entraria, mas sim os seus filhos. Então isso se cumpre aí no livro de Êxodo. Agora Moisés, na terra de Moabe, nas fronteiras de Canaã, com exceção de Josué e Caleb, que foram fiéis aí na fé, foram fiéis e creram na promessa de Deus. Nas fronteiras de Canaã, já bastante cansado e exausto, vencido pelos muitos anos, vê a necessidade de escrever esta obra lapidar, para ficar como um grande legado para a nova geração de hebreus, posteriormente toda a posteridade israelita, e inclusive em Deuteronômio já se antevê a futura necessidade da monarquia, que inclusive é um dos pontos questionáveis pela alta crítica textual, onde eles atribuem que a autoria desse livro é muito tardia, devido à presença lá desse texto que está voltado para o período da monarquia. Só que o que acontece? Por que a alta crítica textual olha dessa forma e critica dessa forma? Porque a composição dos seus comentários está completamente divorciado da crença da revelação. Então, por eles não crerem na revelação divina, sempre tendem a esta visão negativa em relação àquilo que é relatado nos escritos. Então, por que Moisés pôde, na sua época, falar algo acerca da monarquia? Porque Moisés tinha o Espírito de Deus e este revelava a ele a futura necessidade que haveria em Israel da monarquia, e que ele já deveria deixar ali algum subsídio instrutivo, né, direcionador desta nova classe que iria surgir em Israel no futuro. Então é em Deuteronômio que Moisés determina que futuramente, quando houver um monarca, quando houver necessidade de ele teria que ter na sua cabeceira o livro de Deuteronômio, uma cópia do livro de Deuteronômio para a sua consulta pessoal. O livro de Deuteronômio estaria diretamente associado à prática do monarca dentro de Israel, que era na verdade um vassalo de Jeová, porque o rei de fato de Israel é Jeová, é Deus, e o monarca humano é na verdade um vassalo seu, que tem que agir debaixo da sua orientação, e por isso mesmo foi já determinado por Moisés anteriormente aqui no livro de Deuteronômio, porque nós cremos que saiu da caneta de Moisés,
este livro, mas por revelação divina foi já determinado nesse livro que o monarca deveria ter uma cópia do livro de Deuteronômio para sua consulta pessoal. O livro de Números termina com Israel acampado nas planícies de Moabe, onde Israel está prestes a invadir a terra de Canaã. Isto feito, Deuteronômio é uma espécie de discurso, cânticos e conselhos de despedida do grande legislador Moisés, pois nesse livro ele narra novamente, com uma espécie de recordação, os poderosos feitos de Deus e adverte solenemente aquela nova geração contra os pecados dos seus antepassados e os que eles haveriam de enfrentar na terra prometida, pois a terra de Canaã oferecia muitas tentações que para resisti-las o povo precisava de uma legislação bem sólida. O que podemos deduzir é que Moisés queria uma garantia que aquele povo, por quem ele tanto sofreu, inclusive por quem ele arriscou até a sua própria salvação, porque em um momento Deus trouxe a Moisés, falou com Moisés, por causa do relacionamento que Deus tinha com Moisés. Falou a Moisés que ia destruir aquele povo e ia dar origem a outro povo a partir dele. E aí Moisés, com um ato de bravura, um ato de fé, ele diz, se for para destruir este povo, risque meu nome do livro da vida. E é onde ele propõe para Deus, o que será feito do nome de Deus se aquele povo for destruído. Que as nações iriam dizer que Deus simplesmente o atraiu para o deserto para os destruir. Então Moisés trata com Deus dessa forma por causa do relacionamento de intimidade e de submissão que ele tem a Deus, porque ele não está impondo alguma coisa a Deus, mas ele está discutindo com Deus, conversando com Deus como um amigo, como um filho, como um servo íntimo, não simplesmente como alguém qualquer que não tem comunhão, que não tem aproximação com Deus. Então por isso que Moisés tinha essa oportunidade. Então encontramos isso aí muito relevante, muito importante nesses conteúdos. O que o povo precisava, vamos ver aqui o final dessa leitura. Deus adverte solenemente aquela nova geração contra os pecados dos seus antepassados e os que eles haveriam de enfrentar na terra prometida, pois a terra de Canaã oferecia muitas tentações, que para resisti-las o povo precisava de uma legislação bem sólida. O que podemos deduzir é que Moisés queria uma garantia que aquele povo por quem ele tanto sofreu não iria ser desviado dos caminhos do Senhor após a sua morte que se aproximava. Então, como Moisés lutou, como Moisés batalhou por esse povo. Na página 37, encerrando já aqui a nossa fala acerca do livro de Deuteronômio, temos aqui o tema principal do livro, obediência. Tudo que Moisés queria era ter certeza que com sua partida o povo ficaria bem com o Senhor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. 4:40 e 5:32. E para tanto, nas fronteiras de Canaã, Moisés fez uma retrospectiva de toda a história do povo no deserto, sob um apelo à nova etapa a ser vivida, enfim, na terra prometida. Moisés sabia que o sucesso de toda aquela nova geração residia na obediência, a principal palavra presente nesse livro, obediência a Deus. Então, o desenvolvimento que já passamos aí com relação ao conteúdo, e finalizando o comentário aos livros do Pentateuco, na página 38, forma literária do livro. Quanto à forma literária, não é nem narrativa, nem legislativa, mas sim uma forma oratorial, que dá o tom e realça tudo que relata, se aconselha e se ordena. Nas últimas páginas dedicadas à morte de Moisés, o estilo é comovedor e poético, chega à sua emoção máxima com o cântico mesmo na saudação que este gênio do povo de Israel apresenta à terra tão ardentemente e na qual não pôde entrar, pois é um homem e como os demais homens está sujeito a pecados e castigos. E no final aqui o último parágrafo diz: posso dizer ainda que os finais do Deuteronômio são perfeitamente proféticos, pois a sua predição e seu fim foram deste modo: Israel deve ser um povo santo e que nele reine a vontade de Deus, e essa santidade deve basear-se no culto, na justiça, na verdadeira adoração do eterno Deus e na igualdade frente aos homens. Está aí a grande obra, o grande tesouro de revelação divina presente no Pentateuco desde Gênesis e findando agora no livro de Deuteronômio,
com os últimos discursos de Moisés e as palavras, né, de incentivo, as palavras de alerta, né, as palavras aí de convencimento do povo, não somente de Israel, mas também a nós, porque nós estamos também diante dessas escolhas, o convencimento do Espírito de Deus através da boca de Moisés em relação às bênçãos e à grande vitória que todos nós teremos se escolhermos obedecer a Deus.